Então, meus alunos, começando mais uma aula hoje, a aula de Direito Constitucional, tá certo? Nosso tema vai ser Poder Judiciário, praticamente para fechar o ciclo dos três poderes, Poder Legislativo, Poder Executivo e Poder Judiciário, que são os poderes da República, ou também chamado de tripartição de poderes, tá certo? Hoje, terça-feira, já dia 30 de novembro, último dia do mês, vamos agora trabalhar esse tema para saber como isso pode cair na nossa prova, tá bom, pessoal? Então, vocês têm aqui o terceiro dos poderes, que é o Poder Judiciário. E nós temos que lembrar, pessoal, que são três poderes na República, tá? Conforme diz o artigo 2º da Constituição Federal. Nós temos o Poder Legislativo, o Poder Executivo e agora o Poder Judiciário. Temos que lembrar que esses poderes são harmônicos e independentes entre si e que essa separação de poderes também ela é protegida por uma cláusula pétrea, isso não pode ser alterado, então sempre teremos, de acordo com a Constituição Federal de 88, essa tripartição de poderes, tá bom? E aí o Poder Judiciário, tal qual os outros poderes, ele vai gozar de uma independência perante os outros poderes da República, porque seria praticamente impensável falar em julgamento se esse Poder Judiciário ele não mantivesse a sua independência. Então, sempre lembrem disso, que o Poder Judiciário vai manter ali, com uma série de garantias constitucionais, a sua independência, tá bom? Então, pessoal, falando disso, vamos observar primeiro como estão distribuídos os órgãos do Poder Judiciário. Quando você observa ali o artigo 92 da Constituição Federal, ele vai me trazer as listas dos órgãos do Poder Judiciário. E o que nós temos lá? O órgão de cúpula, que é o STF, o Supremo Tribunal Federal, depois continua com o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais federais e os juízes federais, os tribunais e juízes do trabalho, os tribunais e juízes eleitorais, os tribunais e juízes militares e os tribunais e juízes dos estados. Aqui, pessoal, no artigo 92, traz a estrutura do Poder Judiciário. O que vocês vão observar logo de cara como pergunta de prova? O que eu tenho aqui? O Conselho Nacional de Justiça. E eu deixei o Conselho Nacional de Justiça com uma cor diferente. Embora ele faça parte do Poder Judiciário, eu vou deixá-lo em amarelo, porque o Conselho Nacional de Justiça faz parte do Poder Judiciário, mas ele não exerce jurisdição. Vamos sempre lembrar disso para a nossa prova. Todos os órgãos do Poder Judiciário, que vocês estão observando nesse artigo 22, todos eles têm jurisdição, tá? Mas, tá certo? O CNJ, questão de prova, já logo no início da aula, não tem jurisdição, tá certo? Ele não exerce jurisdição. Os outros órgãos do Poder Judiciário exercem jurisdição, mas o CNJ não tem jurisdição. Professor, o que é jurisdição? É julgar, tá certo? É dizer o direito, são julgamentos judiciais. Isso o CNJ não faz. Professor, então o CNJ faz o quê? O CNJ é um órgão administrativo, né? Então todo candidato tem que lembrar disso, o CNJ é um órgão administrativo. Então, esse CNJ, ele praticamente funciona como uma corregedoria, tá certo? Então, nós vamos lembrar disso para a nossa prova, tá? Então, o CNJ, ele praticamente é uma corregedoria, tá certo? Numa linguagem para que você possa compreender do Poder Judiciário, tá? Então, quando chegou o ano de 2004, em razão de alguns problemas que o Poder Judiciário brasileiro teve, tá? Se criou um órgão administrativo para exercer um controle administrativo, né, referente a atos administrativos de juízes, de tribunais, atos administrativos que violassem, né, as regras do Poder Judiciário. E terminou o CNJ sendo colocado nessa posição como esse órgão administrativo de controle administrativo do Poder Judiciário. Tá bom, pessoal? Então, a primeira pergunta da prova já está aqui na frente de vocês. Quando a gente fala de CNJ, tem que lembrar que o CNJ funciona como um órgão administrativo e esse órgão administrativo não exerce jurisdição, diferentemente de todos esses que estão no artigo 92, 92, que exercem ali
a jurisdição, tá bom? Então, vamos lembrar sempre disso. Então, aqui, logo abaixo, eu fiz as observações de prova. E quais são as observações de prova? Tá aqui, ó, para você já olhar para a sua prova e matar a questão de prova. CNJ faz parte do Poder Judiciário? Faz. Embora ele não exerça, ele não tenha jurisdição, tá certo, pessoal? Então, já vamos lembrando desse detalhe para a nossa prova, tá bom? O CNJ é um órgão administrativo que exerce o controle interno do Poder Judiciário. Como eu disse para vocês, funciona como uma corregedoria administrativa, outra questão também muito emblemática da nossa prova. Terceiro detalhe é uma jurisprudência, pessoal, muito cobrada nas provas, seja da OAB, seja de concurso público, que depois que criar o CNJ, você tem que entender uma coisa, ele fica lá em Brasília e ele atua em todo o território nacional, tá? Depois que o CNJ foi criado, alguns estados tentaram criar um órgão parecido com o CNJ dentro dos estados. Tá certo? E aí, o que acontece? Essa questão foi levada até o STF e o STF declarou essas regras inconstitucionais, tá bom? Não podendo os estados, tá aqui, ó, a questão da nossa prova, não podem os estados criar um órgão à semelhança do CNJ, tá bom, pessoal? Então, essa é a nossa questão da prova, tá certo? Os estados não podem criar órgãos como se fosse o CNJ. Isso aconteceu muito e todas essas regras foram julgadas inconstitucionais lá no STF. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, vamos lembrar disso, que é uma jurisprudência estritamente muito típica de questões sobre o poder judiciário. Tá bom? Então, já sei essas questões da minha prova. Depois, professor, o que mais? Vocês sabem que existe uma carreira dos juízes, tá bom? Quem trata as regras, quem traz as regras sobre as carreiras dos juízes, tá bom? Então, pessoal, regras sobre as carreiras dos juízes, as leis, né, sobre carreiras dos juízes, tá bom? Essa lei que vai tratar das carreiras dos juízes é uma lei complementar. Tá aqui, pessoal, questão de prova, tá? A lei que trata da carreira dos juízes é uma lei complementar, tá certo? E essa lei complementar que trata da carreira dos juízes é de iniciativa, tá certo? Do STF. É o STF que vai criar o projeto de lei sobre as regras da carreira do STF. Questão muito boa de prova, sempre cai na nossa prova. Professor, é verdade esse bilhete? É, pessoal, olha o que diz aqui o artigo 93. Lei complementar de iniciativa do STF disporá sobre o Estatuto da Magistratura. Então, é uma questão muito boa para a nossa prova, né? Muitas vezes o aluno perde uma questão dessa por não observar o texto constitucional, e você tem aí o nosso esquema e o texto constitucional para facilitar a sua aprovação, tá bom? Beleza? Então, vamos lá continuar nossa luta. O que mais eu quero que vocês entendam, tá? Professor, como se ingressa na carreira da magistratura, tá? Vamos sempre lembrar de uma coisa, pessoal, a ideia de se ter um juiz é que o juiz seja imparcial, que o juiz não tenha ninguém segurando no braço dele, que ele tenha independência para julgar. E para garantir essa independência de julgamentos, tá? Para você ser um juiz, você vai ser submetido a um concurso público de provas e títulos. E vocês todos aí que estão estudando sabem disso, tá? Quando você passa no concurso público, você não depende de ninguém. É só você e Deus. Então, você não está devendo favores para ninguém, tá certo? Então, por isso que a melhor fórmula que a Constituição encontrou para o ingresso na magistratura foi por meio de concurso público, porque só depende de você, você não vai depender de ninguém para ser juiz. Tá bom, pessoal? E quem faz esse concurso? Quem faz esse concurso é o bacharel em Direito, é um concurso específico para quem tem o curso de Direito. E a Constituição Federal, no ano de 2004, tá certo? Ela foi alterada e disse, olha, para fazer o concurso para juiz, para ingressar como juiz, para tomar posse como juiz, você precisa ter
3 anos de experiência jurídica, tá certo? Ou seja, exercer qualquer cargo privativo de bacharel em direito, tá certo? Ser professor da área de direito, tudo isso vai contar os 3 anos de experiência jurídica. Ser advogado, tá bom? Então, há essa necessidade da experiência jurídica para você tomar posse no cargo de juiz, tá bom? O que mais, pessoal? A Constituição fala que a OAB vai participar desse concurso, ou seja, ela vai fiscalizar o referido concurso, tá? Em todas as fases do concurso. E você iniciará sua carreira com o nome do cargo de juiz substituto, tá certo? Então, você inicia a sua carreira com o nome de juiz substituto, tá bom? Então, vamos observar o esquema pronto, vamos observar o que diz o artigo 93 da Constituição Federal. Ele vai falar exatamente isso que nós acabamos de tratar, o ingresso na carreira, como se ingressa na carreira de juiz, tá certo? Então, vamos lá ver, né? Olha aqui o artigo 93, tá? Da Constituição Federal, deixando já claro como se dá o quê, pessoal? O ingresso na carreira de juiz. Vocês querem ser juízes, tá certo? Então, quais são as regras para eu iniciar a minha carreira, tá bom? Então, você inicia a sua carreira, tá aqui a nossa questão da prova, como juiz substituto e precisa fazer um concurso público de provas e títulos, tá bom? Beleza? E, tá, com a participação da OAB, a OAB vai fiscalizar o referido concurso e só quem faz esse concurso é o bacharel em direito, tá certo? E precisa ter, no mínimo, 3 anos de experiência jurídica, conforme a emenda constitucional 45, que trouxe essa regra, tá? No ano de 2004, tá bom, pessoal? Então, você quer ser juiz, já sabe que vai ter que passar por um concurso público. Então, isso já mostra a ideia da imparcialidade. O juiz aqui não dependendo de ninguém para ser juiz, tão somente dele e de Deus, tá certo? Quando ali ele estuda, né, e se esforça para passar num concurso público, tá bom? Então, temos essa primeira regra sobre o ingresso na carreira de magistrado, tá certo? Depois, professor, pessoal, você passou no concurso para juiz, você vai julgar e você vai ter muitas coisas para julgar. E para julgar, você precisa ter garantias. Você vai julgar lá alguém que não tenha muito poder? Vai, mas você também vai julgar pessoas com poder. Então, para que você continue mantendo a sua imparcialidade, a Constituição Federal também deu várias garantias, tá certo? Para o magistrado, tá certo? Para que ele possa manter a sua imparcialidade. Aqui, então, pessoal, isso aqui é uma questão clássica da prova, tá certo? Já sabe que isso aqui sempre vai aparecer, né, lá na sua prova, então já sabe que isso aqui está no topo das perguntas, ou seja, top, né? Está no topo das perguntas que caem tudo quanto é prova, é sobre as garantias dos magistrados, tá bom? E a primeira garantia do magistrado vai ser a vitaliciedade, tá certo? Então vamos aprender logo isso aqui, é a vitaliciedade. O que acontece? Tá? O cargo de juiz é vitalício, é para a vida toda, mas não é com essas palavras que vai cair na prova, tá certo? Você já sabe, já está na sua cabecinha que o cargo de juiz é vitalício, ou seja, um cargo para a vida toda. Mas bora aprender agora tecnicamente como isso aparece lá na nossa prova. Então, pessoal, tá? Você passou no concurso para juiz, tá certo? Você passou, você se esforçou, passou no concurso para juiz. Professor, passei no concurso para juiz, já sou vitalício? Não, pessoal, tá? Você só vai ser vitalício, tá aqui a palavra-chave, após 2 anos de efetivo exercício do cargo, tá? 2 anos de efetivo exercício do cargo. Ou seja, você vai ter que ralar, vai ter que sentar na cadeira, tá? Perante a mesa e começar a trabalhar. E após 2 anos, aí você vai se tornar o quê, pessoal? Vitalício, tá bom, pessoal? E essa vitaliciedade, questão clássica da prova, no primeiro
grau, porque quando você passa no concurso, você vai lá trabalhar no primeiro grau, aqui embaixo, tá certo? Você não começa na janelinha, não, pessoal. Você começa aqui embaixo, você está trabalhando no primeiro grau. E essa palavra é cobrada na prova, tá certo? Você vai se tornar vitalício no primeiro grau, após 2 anos de efetivo exercício do cargo, e aí você se torna vitalício, tá bom, pessoal? Você vai se tornar vitalício, tá certo? Professor, qual é a vantagem de se tornar vitalício? A ideia de se tornar vitalício, pessoal, está ligada à questão da perda do cargo, tá? Ou seja, vai ser uma proteção para você não perder o cargo de qualquer jeito, tá certo? Então, depois que você se tornou vitalício, tá? Você passou 2 anos trabalhando e se tornou vitalício, você só perde o seu cargo por uma decisão da justiça, através de uma sentença judicial transitada em julgado. Questão de prova aqui, ó. Dá o okzão aqui da prova, porque isso cai direto. Mete a caveira da vitória. Tá aqui, eu estou montando aqui a caveira da vitória, tá certo? Então tá aqui a caveira da vitória. Você sabendo, já desde agora, você se tornou vitalício, a perda do cargo só se dá por uma sentença judicial transitada em julgado, tá certo? Ou seja, pessoal, você não perde mais o cargo de forma administrativa, tá certo? Você não perde mais o cargo por meio de uma decisão de uma corregedoria, tá certo? Você só perde o cargo dentro de um processo onde ele declare que você perdeu o cargo, tá bom? E precisa transitar em julgado. Precisa transitar em julgado, ou seja, só quando não cabe mais nenhum recurso, tá? Aí já não tem mais nenhum recurso, transitou em julgado, aí sim você perderia o cargo, tá bom, pessoal? Jordan é bem diferente, tá certo, dos cargos públicos, que os cargos públicos, os outros que não é juiz nem promotor, tá? Não tem vitaliciedade. Os outros cargos públicos têm estabilidade, e a estabilidade é adquirida, né, com 3 anos de exercício do cargo, tá? Os outros cargos públicos, por exemplo, eu sou delegado de polícia, eu não tenho vitaliciedade, eu tenho a estabilidade, artigo 41 da Constituição Federal, tá certo? Que diz que o servidor público vai se tornar estável após 3 anos de efetivo exercício do cargo, tá? Já o juiz não se fala em estabilidade, tá certo? Para o juiz, ele tem o quê, pessoal? É a vitaliciedade. Tá aqui, ó. Tá? O juiz tem a vitaliciedade, que é adquirida quando, pessoal? Com 2 anos de efetivo exercício do cargo. Mete o caveirinha da vitória bem aqui, tá aqui o nosso caveira da vitória, tá certo? Que você já mata a sua questão da prova, tá bom, pessoal? Beleza, então já conseguimos entender aqui as questões da prova. Para que isso? Para que você seja imparcial, para que ninguém faça pressão na hora que você vai julgar, nem governador, nem presidente, nem prefeito, nem deputado, nem empresário, nem ninguém faça pressão na hora que você for julgar, e você tem ali a possibilidade de julgar com isenção, com imparcialidade, tá bom? Beleza? Tranquilão? Professor, ele se torna vitalício só depois de 2 anos. E antes dos 2 anos, tá aqui, ó. Antes dos 2 anos, ele não é vitalício, tá? Antes dos 2 anos, ele não é vitalício. Então, ele pode perder o cargo, questão de prova, por decisão administrativa do tribunal. Aí ele responde lá o processo administrativo, e aí, dentro desse processo administrativo, pode perder o cargo, tá? Isso mais antes dos 2 anos. Depois de 2 anos, não acontece, porque depois de 2 anos, ele passou a ser o quê, pessoal? Vitalício. E aí, com a vitaliciedade, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, tá bom? Tranquilão? Eu falei para vocês que ele se torna vitalício, olha o detalhe da prova. Olha o detalhe da prova, tá certo? No primeiro grau, tá certo? No primeiro grau, tá aqui, ó. De novo, tá? Após 2 anos de efetivo exercício do cargo, caveira da vitória sendo marcada aqui, tá? No primeiro grau, após o quê, pessoal? 2 anos de efetivo exercício do cargo, tá bom? Mas, olha o detalhe da prova, pessoal. Vamos ter atenção para a prova. Nossas provas estão próximas, tá certo? O que acontece? Muitas vezes, o carinha já começa trabalhando no tribunal, tá certo? Como assim? Muitas vezes, vocês aí, todos que estão assistindo aula, tá certo? Vocês foram chamados para ser ministro do STF.
Então, você já começou lá no cabeça. Lá na cabeça, você começou lá no tribunal. E aí, quando você já começa a sua carreira no tribunal, você vai se tornar vitalício com a posse. Tá aqui, ó. É diferente, caveiraço da vitória para matar a questão da prova. Tá bom, pessoal? Tá aqui a caveira da vitória. No tribunal, você se torna vitalício com a posse, tá? E aqui eu montei o esquema para você nunca mais esquecer a questão da prova, tá certo? Então, no primeiro grau, 2 anos de efetivo exercício. No tribunal, se torna vitalício com a posse. Tá aí para você matar com a sua memória visual. Você que está assistindo aula não vai mais ver esse vídeo. Você vai direto na apostila para saber o que cai na sua prova, tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? E depois que se torna vitalício, tá? O juiz se tornou vitalício, só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado. Tá aqui o esquema para matar a questão da sua prova, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? E aí eu trago sempre o artigo para que você consiga entender a questão da prova. Tá aqui, ó. Artigo 95 fala o quê, pessoal? Que o juiz é vitalício, tá certo, pessoal? Que o juiz é vitalício, tá? No primeiro grau, após 2 anos de efetivo exercício do cargo de juiz, e aí só perde o cargo por sentença judicial transitada em julgado, e você mata a sua primeira questão de prova, tá bom? Depois, que mais? Professor, tem outras garantias para os juízes? Tem, pessoal. A próxima garantia para o magistrado é a inamovibilidade. Inamovibilidade. Questão de prova, inamovibilidade. O que é essa inamovibilidade? Pessoal, bora pensar. Você passou no concurso público para juiz. Você foi mandado lá para Tapauá, por exemplo. E aí você vai julgar o irmão do prefeito de Tapauá. Pessoal, sabe o que iria acontecer? Pressão para te tirarem de lá de Tapauá. Pressão para te mandarem embora de Tapauá. Pressão para você voltar para Manaus. E aí, você pode julgar com tranquilidade. Por quê? Porque o juiz tem a inamovibilidade, ou seja, ele não pode ser afastado, aqui ó, não pode ser afastado do local que esteja atuando, tá aqui, isso aqui é a inamovibilidade, tá certo, pessoal? Ele não pode ser afastado do local que esteja atuando, tá bom, pessoal? Só que toda a regra tem exceção, a regra é que ele não vai ser afastado, mas qual é a exceção? Excepcionalmente, pode acontecer do juiz ser afastado. Como ele seria afastado? Essa aqui é a pergunta da prova. Tá aqui, ó. Vou colocar interrogação gigante. Tá? Interrogação do tamanho do mundo, interrogação caveira da vitória. Tá certo? Como o juiz pode ser afastado do local que ele trabalha? Tá bom? Pessoal, ele só vai ser afastado do local que ele trabalha se houver um interesse público. Tá certo? Se houver um interesse público. Professor, o que seria o interesse público? Juiz envolvido com corrupção, juiz envolvido com pedofilia, juiz envolvido com política, e aí surge o interesse público. E aí ele já vai ser afastado? Não, pessoal. Começa o processo para apurar o afastamento pelo interesse público, e aí vai ter que ter o voto. E tem que ter o voto da maioria dos membros do tribunal. Além de ser demonstrado que ele deve ser afastado em razão do interesse público, vai para a votação, tá? E ele só vai ser afastado se o tribunal, por maioria dos votos, o afastar, tá certo? Caso contrário, ele não vai ser afastado do seu local de atuação, tá bom, pessoal? Beleza, lógico que ele está sendo acusado de alguma coisa. Vai ser garantido a ele o quê, pessoal? Ampla defesa. Ele vai se defender daquilo que estejam falando contra ele, tá bom, pessoal? E questão de prova, o juiz substituto, tá? Lembra que você começa a carreira como juiz substituto? Segundo o STF, ele também tem a garantia da inamovibilidade e você mata mais uma questão da prova. Então, aprendemos a primeira garantia. Qual a primeira garantia? Vitaliciedade. Segunda garantia, inamovibilidade, tá bom? Então, já começamos aqui
aprendendo também a segunda garantia dos juízes, tá bom? Vamos para a terceira garantia dos juízes, tá bom? Pessoal, para quem vai fazer prova da OAB, acompanhe lá nos nossos status na mídia social, tá certo? Né? Vai ter um aulão bem baratinho, né? R$50 o aulão, né? No sábado agora, dia 4 de dezembro, né? Sábado agora, 4 de dezembro, de 8h30 até às 13 horas, para analisar, né, questões, né, sobre a parte, não só o pessoal da OAB, tá? Pessoal do concurso público, tá? Não esqueçam disso, tá? Porque vão ser questões sobre processo penal, no qual nós vamos analisar, né, questões sobre inquérito, questões sobre ação penal, questões sobre provas, tá certo? Questões sobre prisões, tá bom? Então, principalmente quem vai fazer concurso policial, é muito interessante que assista lá essa aula. Está barato, pessoal, não está caro, tá bom? Então, o artigo 95, tá certo? Vai falar da inamovibilidade. Tá aqui, ó, tá? É inamovível, né, salvo por interesse público, na forma do artigo 93, inciso, né, 8º, que foi essa explicação que nós demos acima, como seria a forma do juiz ser afastado do seu local de atuação. Teria que ter o interesse público e o voto da maioria dos membros, né, voto da maioria absoluta dos membros do tribunal, tá? Beleza, garantido sempre a ampla defesa, tá certo? Lá, Carlos perguntou, lá na Rua Acre, isso mesmo, Carlos, tá bom? Lá na Rua Acre, Vieira Alves, tá? Beleza? Tranquilão? Então, a sala já está pronta para nós termos aulas presenciais também, a partir de agora, se, né, a pandemia não resolver nos atrapalhar de novo. Se Deus quiser, né, não vai nos atrapalhar, tá certo? Se Deus quiser, tudo vai dar certo e vamos continuar nossos estudos, seja de forma online e presencial também, tá bom? E a outra garantia é a irredutibilidade de subsídios. Pessoal, o que é o subsídio? Pessoal, subsídio é o valor que o juiz recebe para ser juiz. Isso a gente chama de subsídios, tá certo, pessoal? É uma parcela única que diz o valor, quanto que o juiz vai ganhar todo mês pelo trabalho que ele vai exercer, tá bom? E esse subsídio do juiz, tá? Esse valor que ele recebe é a lei que fixa, tá? Vai ter uma lei que vai dizer quanto que o juiz vai ganhar, tá certo, pessoal? Então, essa lei vai dizer quanto que o juiz vai ganhar. Então, olha o detalhe, irredutibilidade, não pode reduzir. Se saiu a lei dizendo que o juiz vai ganhar R$30.000, não pode surgir outra lei agora dizendo que ele vai ganhar 29, tá bom, pessoal? Porque não pode ter a redução desse valor, né, do ganho do juiz, tá bom, pessoal? O nome disso é irredutibilidade dos subsídios, tá bom? Como eu sempre digo para vocês, né, o mundo não é colorido, não é verdade? O mundo não é colorido, o mundo é cruel. E uma das formas de dominar o homem é pelo dinheiro, reduzindo quanto que ele ganha para sustentar sua família. E aí, com os juízes, isso não vai acontecer, porque a Constituição garante a irredutibilidade dos subsídios. Tá bom, pessoal? Então, você tem uma proteção impedindo o quê? Que através do bolso, reduzindo o quanto que ele ganha, tá? Através do bolso, tá certo? Impedindo que haja pressão para julgamentos imparciais, tá bom? Então, é essa que é a ideia da irredutibilidade do subsídio, tá? O que acontece? Vamos lembrar de uma palavrinha da salvação, tá? Qual a palavrinha da salvação? Palavrinha da salvação. Tá aqui o nosso esquema já com a palavra da salvação, tá certo, pessoal? Beleza? Tá? Ah, essa questão foi até da OAB, né? Todo mundo ali acertando aí essa questão daquele aulão de véspera inesquecível, tá certo? Onde nós passamos por um calor de 40 graus, mas daquela sala, diversos aprovados, diversas pessoas conseguiram uma pontuação excelente, conseguiram ir para a segunda fase da OAB, tá certo? Beleza? Outros, né, mesmo que não tenham conseguido, aprenderam muito, ficaram numa pontuação muito boa, e agora, com certeza, quem não conseguiu, né, vai conseguir tanto passar na polícia quanto na prova da OAB. Deus, né, sabe o momento certo de tudo, e vocês estão aí se preparando para duas provas muito boas que vão acontecer no mesmo período, tá certo? OAB e concurso público, e com certeza vocês vão ter tanto uma carteira do OAB quanto passarem no concurso público, e aí vocês vão decidir o que vocês vão fazer da vida de vocês, tá bom? Beleza? Tranquilão com essas duas oportunidades.
Então, pessoal, o juiz tem direito à irredutibilidade nominal. Olha só a decisão do STF. O juiz tem direito à irredutibilidade nominal. Ele não tem direito à irredutibilidade real. Olha só a questão da prova. Ele, caveira da vitória, ele tem direito à irredutibilidade nominal. Não tem direito à irredutibilidade real. O que é isso, professor? Irredutibilidade nominal e irredutibilidade real, tá? Então, vamos lá. Beleza? Surgiu uma lei que vai dizer que o juiz vai ganhar, por exemplo, 30 mil reais, tá certo? 30K, tá? Ele ganha ali, tá? Uma lei dizendo... Aí, esse K não ficou muito bom, então vou apagar esse K aqui, que não está muito legal, tá? Então, surgiu uma lei dizendo que o juiz vai ganhar 30 mil reais, tá certo? 30K, né? Beleza? O que acontece, pessoal? O que é irredutibilidade? Não pode aparecer uma lei dizendo agora que ele vai ganhar 29. Beleza? Tá? Em razão da irredutibilidade. Acontece que nós temos inflação. Vocês todos sabem disso. Existe uma inflação. E você precisa de reajustes para manter o poder de compra. Tá? E aí, teve uma temporada que os juízes ficaram muito tempo sem ter reajuste. E aí eles ingressaram na justiça através de um mandado de segurança pedindo o reajuste. O STF disse não, tá? E eles alegavam o quê? Que estava violando a garantia da irredutibilidade, que quando tem a perda do poder de compra, é como se estivesse reduzindo a remuneração, o subsídio do juiz, aquele valor que ele ganha como se estivesse sendo reduzido. E aí o STF disse, opa, peraí, você, juiz, tem direito à irredutibilidade nominal, nominal de número, de nome, tá certo? Então, você tem direito a isso aqui, ó. Esse número é que não pode ser reduzido. Esse número é que não pode ser reduzido. As perdas inflacionárias, você não tem direito, tá certo? Ou seja, então ele não teria direito à irredutibilidade real. Ele teria direito somente à irredutibilidade nominal. Tá bom, pessoal? Vamos lembrar disso aqui. Caveiraço da vitória, para você, tá aqui a nossa caveira da vitória, tá certo? Para você matar a sua questão de prova, tá bom, pessoal? Beleza, já aprendendo essa decisão do STF. Então, pessoal, aprendemos as 3 garantias dos juízes. Quais são as garantias? Vitaliciedade, que mais? Inamovibilidade, que mais? A questão da irredutibilidade dos subsídios, tá bom? Beleza, então vamos aprendendo essa garantia. Artigo 95 vai falar também dessa garantia, tá? Aqui o artigo para vocês acompanharem é a irredutibilidade. Professor, tem impostos nesse valor? Tem, pessoal. Tem impostos que são cobrados, né, sobre esse valor, como qualquer trabalhador vai incidir. O que, pessoal? Tributos, imposto de renda sobre esse valor, tá? Beleza, então vai ter os impostos normais, tá? O que mais que cai na nossa prova? Além das garantias, para que o juiz se mantenha imparcial, olha só, pessoal, além das garantias, para que o juiz se mantenha imparcial, o juiz também tem vedação. Tem situações que é proibida aos juízes, tá certo? São as vedações. Por quê? O juiz tem certas coisas que ele não pode fazer, pessoal, para não quebrar a imparcialidade dele, para ter um julgamento imparcial, tá certo? Então, pessoal, vamos começar a aprender aqui essas vedações, tá certo? E a primeira vedação, o que é proibido ao juiz, está aqui, ó. Exercer, está aqui, ó. Exercer... Puxa, calma aí, deixa eu trocar isso aqui, senão ele vai apagar nosso texto, tá bom? É proibido ao juiz, está aqui, ó. É proibido ao juiz exercer, está aqui, ó, outra função pública, outro cargo público. Ele decidiu ser juiz, ele só vai ser juiz. Ele decidiu ser juiz, ele só vai ser juiz, a não ser um cargo de professor. Aí ele pode, tá? Então, ele só pode, né, ser juiz, tá? Se ele quiser outra carreira, tá certo? Ele pode ser professor, tá? Aí ele pode exercer junto, tá bom?
outro cargo público? Não pode. Professor, ele é juiz e foi ser chamado para ser secretário de segurança? Não pode. Ele é juiz, foi chamado para ser ministro da Justiça? Não pode. Se ele quiser fazer isso, ele tem que pedir exoneração. É só vocês lembrarem do caso do juiz Moro, que era juiz e resolveu ser ministro, tá certo? Resolveu ser ministro, tá certo, da Justiça. O que ele teve que fazer, pessoal? Pedir exoneração do cargo, tá? Teve que pedir exoneração do cargo, tá bom, pessoal? Beleza, então não pode exercer outra função pública, a não ser uma de magistério, tá bom, pessoal? Então não vamos esquecer desse detalhe técnico da nossa prova, já matando mais uma questão da prova, tá bom? Que mais, pessoal, que o juiz não pode fazer, pessoal, tá? Para se manter imparcial. O juiz, pessoal, vou pular aqui, vou direto para o 3. O juiz não pode se dedicar à atividade político-partidária. Juiz tem que estar longe da política. Tá certo? Não tem juiz de direita, nem juiz de esquerda, isso não pode. O juiz tem que estar longe de atividade político-partidária, senão ele vai perder o quê, pessoal? A imparcialidade dele, tá certo, pessoal? O juiz é para cumprir a Constituição e lei, e nada mais do que isso, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, por isso que a Constituição veda ao juiz o exercício da atividade político-partidária. Professor, e se o juiz quiser ser político? Ele tem que pedir exoneração do cargo, tá certo, pessoal? Porque não há essa possibilidade, tá bom, pessoal? Então, vamos lembrar disso aqui, tá? Isso aqui está sendo muito cobrado nas nossas provas, tá certo? Para que a população possa entender qual é o papel do juiz no sistema judiciário brasileiro, tá bom? Beleza, pessoal? Tranquilão, tá certo? Então, essa aqui é a ideia, manter o juiz imparcial. Imagina o cara dizer assim, não, eu sou um juiz de esquerda, aí você é de direita, o cara vai te julgar. Sabe quando ele vai ser imparcial? Nunca. Ou então, cara, eu sou um juiz de direita, e aí vai te julgar, que você é de esquerda. Sabe quando ele vai ser imparcial? Nunca. Eu sou um juiz evangélico, tá certo? E aí ele vai julgar um católico. Sabe quando ele vai ser parcial? Nunca. Não, eu sou um juiz extremamente católico. E aí eu vou julgar um evangélico. Pessoal, isso não existe, tá certo, pessoal? Juiz é juiz para cumprir a Constituição e as leis, tá certo? Por isso que a Constituição traz essas proibições, tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então vamos lembrar disso para a nossa prova, tá certo? E vocês, como profissionais do direito, tá certo? Entendendo como isso funciona, tá? Nas garantias constitucionais previstas, né, no nosso texto constitucional, tá bom? Que mais, pessoal, tá? O juiz não pode receber qualquer valor referente a processos. Tá aqui, ó. Não, professor, não, nada. Ah, ele vai ganhar uma verba de produtividade por processo. Não pode. Ele vai ganhar uma gratificação por cada processo que ele despachar. Não pode. Ele vai ganhar uma verba extra porque lá na comarca dele tem muito processo. Não pode, pessoal. Não pode receber nenhum valor referente a processo, tá? Pessoal, não pensem aqui que ele está falando de propina, não, pessoal. Não é isso. Ele está falando de participação em processo, um percentual pela quantidade de processos, um percentual por cada processo decidido, um percentual nos valores do processo, não pode. Tá certo, pessoal? Porque não pode receber a qualquer título ou pretexto custas ou participação nos processos. Tá certo, pessoal? Beleza? Tranquilão? A mesma coisa do MP, também não pode, tá, pessoal? É a mesma coisa do MP, tá? Essas regras aqui, vocês vão estudar depois do Ministério Público, e elas também servem para, né, o Ministério Público. São iguais essas regras para o Ministério Público, tá bom? Que mais, pessoal? Tá aqui, ó. O juiz também não pode receber, pessoal, nenhum valor de ninguém, tá? Nada. Como cai na prova isso aqui, ó? Como cai na prova, tá? O juiz, por exemplo, ganhou uma viagem com toda a família para a Disney. O empresário chegou lá, não, juiz, você é gente boa, meu amigo, vou te dar uma viagem para a Disney, para você e para toda a sua família. Ele não pode receber, tá certo, pessoal? A Constituição proíbe isso ao juiz, tá bom? Beleza, não pode, professor, mas ele não pediu nenhuma propina.
Exatamente isso. Exatamente isso. É para não pedir a propina. Exatamente isso. É para que ele não perca a imparcialidade. É para que depois não vá pedir favores do juiz. Por isso que ele não pode receber nenhum valor. Tá bom, pessoal? O juiz, ele é juiz lá de Tapauá. E aí vem o avião da prefeitura toda semana para Manaus. Ele pode pegar carona? Não pode, pessoal. Ele não pode receber nada, nenhum valor que não seja o subsídio dele, tá certo? Porque senão ele corre risco de perder o cargo em um processo judicial, tá certo, pessoal? Beleza? Alguém quer dar uma BMW para o juiz? Não pode, ele não pode receber. Tá certo, pessoal? Beleza, então vamos lembrar desses detalhamentos da nossa prova, que é algo muito cobrado hoje em concursos públicos e também na prova da OAB. Tá bom, pessoal? Então, vamos matando aqui as questões que podem aparecer e vocês vão aprofundando o tema, né, com esses exemplos que eu vou dando. Tá bom, pessoal? E também o juiz não pode exercer a advocacia no tribunal do qual se afastou antes de decorrido 3 anos, é a famosa quarentena. Ele era juiz da 10ª vara criminal, então ele resolveu se aposentar ou ele pediu exoneração. Durante 3 anos, ele não pode advogar na 10ª vara criminal. É isso que quer dizer, pessoal. Por quê, pessoal? Senão ele vai influenciar no comportamento dos outros, dos subordinados dele. O cara foi juiz lá de Capiranga durante 15 anos. E aí ele se aposentou. Aí ele vai advogar em Capiranga, pessoal. Não pode. Durante 3 anos, não pode. Tá certo, pessoal? Beleza? Para que não influencie na decisão dos outros. Pode em outras comarcas? Em outros locais que não foi onde ele trabalhou? Pode, tá? Pode em outras comarcas, em outros locais, tá certo que ele trabalhou, pode não ter nenhum problema, tá certo? Agora, onde ele trabalhou, ele tem que esperar a quarentena de 3 anos, tá certo? Para poder atuar lá como advogado, tá certo? No dia que ele se aposentar, tá bom? Beleza, é a chamada quarentena, tá certo? Então, o juiz passa por essa quarentena, tá bom, pessoal? Beleza, então já aprendemos aqui. Também aprendemos as garantias dos juízes, tá certo? E aprendemos também, tá certo? Não, Carlos, ele pode sim advogar em outros locais que ele não trabalhou, tá bom? Naquele local que ele trabalhou, que fica afastado por 3 anos, tá bom? Beleza, mais outra questão para a gente matar e Carlos, isso sempre aparece lá na nossa prova, tá? Então, você agora, né, já não erra mais essa questão jamais, tá bom? Tranquilão? Beleza, então aprendemos ali as garantias. Olha só, pessoal, tudo por justificar imparcial. Ele entra por concurso público, ele vai ter as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade, irredutibilidade de subsídio, tá certo? Ele vai ter as vedações, não pode exercer outro cargo público a não ser um de magistério, não pode estar ligado à política, não pode receber valores referentes a processo, não pode receber nenhum outro valor de qualquer pessoa, tá certo? Que não esteja previsto na lei, não pode exercer advocacia no local onde trabalhou durante o período de 3 anos, tá bom? E tudo isso aqui, pessoal, é para manter o juiz imparcial, para ele ter ali a imparcialidade no julgamento, tá? Nosso curso, como eu falei para vocês são 70 matriculados. E eu só estou vendo, em tempo real, 31 pessoas acompanhando a aula, pessoal. Façam o possível para acompanhar em tempo real, tá? Que você aprende mais, você vai lembrar, tá certo? Isso vai trazer mais profundidade de conhecimento para você. Você vai tirar dúvida na hora se aparecer, tá? Assistir a aula gravada, pessoal, só se for algo excepcional, tá bom, pessoal? Tá? Vamos lembrar disso, tá? E essa ideia da aula gravada, corre-se o risco de vocês acumularem muito material, pessoal, tá bom? Beleza? Se você já assiste em tempo real, você ganhou teu dia, porque amanhã você só vai buscar a apostila. Isso que nós vamos gastar 2 horas aqui ministrando aula. Depois que você viu a aula, você vai revisar em 20 minutos com a apostila, tá bom? Depois, na outra semana, 15 minutos com a apostila e acabou. Você vai ter ali todo o material e o conhecimento necessário para gabaritar suas provas de constitucional, tá bom? Beleza, então vamos sempre lembrar disso. Falo isso para o bem de vocês, tá? Porque além de professor, né, você sabe que eu procuro ser amigo de vocês sempre, tá bom? Beleza, então vamos lá. Outro detalhe, além das garantias para o próprio juiz, tá? Também tem as garantias institucionais.
ou seja, para o próprio órgão do Poder Judiciário, para que o Poder Judiciário se mantenha independente. Tá certo, pessoal? Então, vamos lá saber quais são as garantias que vão manter o próprio Poder Judiciário independente. Tá certo, pessoal? E quais são elas? Primeiro, o Poder Judiciário, para ter independência, ele precisa ter uma autonomia administrativa. Ele precisa se auto-administrar, tá certo? Ele não pode ser administrado pelo Poder Legislativo. Ele não pode ser administrado pelo Poder Executivo. Ele mesmo vai se administrar, senão ele perde a garantia. Tá bom, pessoal? Beleza? Então, isso aí nós vamos chamar de autonomia administrativa. E aí, pessoal, de uma forma bem simples, lembra quando vocês eram adolescentes? Lembra quando vocês iam pedir alguma coisa para os pais de vocês? Quando você ia pedir alguma coisa, né? Pai, eu quero ir numa festa. O que o pai dizia? Você não vai. Ah, por que você não vai? Porque você não se administra. Ou seja, você não tinha uma autonomia administrativa. Então, o Poder Judiciário tem regras que garantem essa autonomia administrativa para que ele seja o quê, pessoal? Independente. Então, tá aqui, ó. Então, ele é responsável pela sua própria administração. Tá certo? Ele vai ser responsável pela sua própria administração. E aqui, bora pensar. Bora memorizar, não. Depois a gente lê a lei, depois a gente lê a Constituição, mas bora pensar. O que é se administrar? Eles vão fazer sua própria licitação, eles vão fazer seu próprio concurso, eles vão dar posse aos seus servidores, eles vão dar posse aos seus juízes, tá certo? Então, pessoal, eles se administram, eles que organizam seus serviços internos. Isso aí, pessoal, é uma auto-administração. Vocês aí que vão fazer o concurso da polícia, o que precisou? Precisou da autorização do governador para ter o concurso da polícia. O delegado-geral não pode fazer o concurso da polícia, tá certo, pessoal? Quem faz quem autoriza é o governador, tá certo? E lá no judiciário, na hora que eles querem fazer o concurso, eles vão lá e fazem, tá certo? Aí vocês vão passar no concurso da polícia, beleza? Quem vai dar posse para você é o delegado-geral? Não, quem vai dar posse é o governador, tá certo, pessoal? Beleza? E lá no judiciário, você passou no concurso para juiz, quem te dá posse é o tribunal, é o próprio presidente do tribunal que te dá posse. Beleza? Então, eles não precisam de ninguém. Eles têm toda uma estrutura de auto-administração, tá? Fazem seus concursos, tá? Dão posse aos seus servidores, cuidam das suas secretarias, tá? Verificam o número de servidores, se precisa aumentar o número de servidores, tá bom? Isso aí é chamado de auto-administração. Entendemos? Se nós entendemos, agora sim, vamos para... Porque o maior erro do candidato é tentar memorizar a lei, pessoal. Tá? Tentar memorizar texto. Você tem que entender. Entendi? Agora eu vou para o texto. Tá aqui, ó. Vamos lá. Compete privativamente aos tribunais. O que o tribunal faz? Ele não tem independência administrativa? Tem. Então, ele vai escolher seus órgãos diretivos. Ou seja, quem escolhe o delegado-geral da Polícia Civil não é a classe de delegados. Quem escolhe é o governador. Agora, o juiz, quem escolhe o presidente do Tribunal de Justiça? É o próprio Tribunal de Justiça, são os próprios desembargadores, tá certo? Viu a diferença? Tá certo? Ah, não é o governador que escolhe o presidente do Tribunal de Justiça? Não. Não é a Assembleia? Não, pessoal. Quem escolhe são eles mesmos, tá bom, pessoal? Isso aí mostra a sua organização, a sua autonomia administrativa, tá bom, pessoal? E aí eles vão criar lá os seus regimentos internos, eles mesmo criam lá as regras internas deles, tá bom, pessoal? Beleza! O que mais? Olha só, pessoal, eles vão organizar suas secretarias, como vai ser o seu serviço de secretaria, dos fóruns, dos servidores, tá certo, pessoal? Tá aqui, ó, vão prover, vão nomear aquelas pessoas que passarem no cargo para juiz, vocês vão passar num cargo para delegado de polícia, para investigador escrivão, não é o delegado-geral que vai te nomear, quem vai te nomear é o governador. Lá no tribunal, se você passa, é o próprio tribunal que te nomeia, tá certo, pessoal? Beleza? Se precisar criar outras varas para prestar o serviço, eles vão lá e propõem a criação de outras varas. Você passou no concurso para analista, para técnico, eles vão lá, né? Eles vão lá e vão fazer o quê? Dar posse a você nesses cargos que você vai passar, não depende de ninguém. Ou seja, pessoal, eles mesmos se administram, concedem suas férias, suas licenças,
tudo aquilo que eles precisam para a sua auto-administração. Você mata aqui mais uma questão da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão todo mundo? Conseguimos entender essa parte? Então, você sabe que eu tenho que dar aquela pausa técnica de 5 minutos, tá? Eu não saio do link, continua o mesmo link, eu só tiro o vídeo e o som durante 5 minutos, tá bom, pessoal? Até daqui a 5 minutos.
Tá, pessoal, vamos lá? Então, já conseguiram aí tomar um café rápido, não é isso? Toda vez que tiver essa pausa técnica, tomem um café, levantem um pouco para oxigenar o cérebro, tá bom? Que isso é importante para fixação de matérias, tá certo? Então, vamos lá, tá, pessoal? Então, falamos aqui que além, né? Pô, é verdade, né, André? Poder ter uma música de fundo até o início da aula, é verdade, ótima ideia. Vou tentar verificar aqui como eu faço isso e vai, né, colocando lá, né, ou então um videozinho com algumas dicas, né, que possam aparecer, não sei, eu vou tentar falar com o pessoal do técnico aqui para ver como eles colocam isso aqui para a gente, tá bom? Então, pessoal, vamos lá. Então, aprendemos aqui, pessoal, que o juiz, né, para garantir a imparcialidade dele, ele vai ingressar por meio de concurso público, ele vai ter as garantias da vitaliciedade, inamovibilidade, redutibilidade de subsídios, tá certo? Ele vai ter as vedações, tá? Aquilo que ele não pode fazer, exercício de atividade político-partidária, tá? Exercer outra função pública a não ser uma de magistério, tá? Ele também não vai poder receber valores relativos a processo, não pode receber nenhum valor de nenhuma pessoa física ou jurídica, a não ser as remunerações previstas na lei, tá? Não pode exercer a advocacia. E, além disso, durante 3 anos, né, após ele ter pedido exoneração ou, né, ser aposentado, tá? O que acontece? Mas, além disso, tem que ter as garantias do próprio órgão, ou seja, o órgão vai se administrar, tá certo? Para poder fazer com que o Poder Judiciário seja independente. E uma das marcas do Poder Judiciário é essa possibilidade dele fazer o quê, pessoal? Escolher seu presidente, tá certo? Seus órgãos diretivos, tá bem aqui, ó, a questão da prova, tá certo? É o próprio tribunal que escolhe, né? Os próprios desembargadores escolhem o presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas. Os próprios ministros do STJ escolhem quem vai ser ministro do STJ. Os próprios ministros do STF vão escolher quem vai ser ministro do STF, para garantir o quê, pessoal? Sua imparcialidade, tá bom? O que mais? Eles organizam seus cartórios, suas secretarias, suas varas, seus serviços, tá? Eles dão posse aos seus juízes que passarem no concurso público, aos servidores que passarem nos concursos públicos, tá? Vão propor a criação de novas varas. Tudo isso, pessoal, vai trazer a marca da autonomia administrativa, tá bom? E aí depois vem aqui, ó, compete ao STF e aos tribunais superiores, tá? Ao STF e aos tribunais superiores, tá certo? Como, por exemplo, eles vão propor, né, um projeto de lei para alterar o número de membros, tá? Se precisa de mais juízes, eles é que fazem o projeto de lei, dizendo se precisa ou não precisa de mais juízes, tá bom? Se precisa de mais cargos, eles que fazem o projeto de lei, encaminha para dizer se precisa de mais ou se precisa de menos cargos ali no tribunal, tá bom, pessoal? Então, vocês percebem que eles é que comandam, né, a justiça como um todo, administrativamente, tá bom, pessoal? Beleza, então já conseguimos entender isso lá para nossa prova, tá bom? E um juiz, se praticar um crime, certo? Vai ser julgado aonde? No Tribunal, né, de Justiça, tá certo? Ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça que ele pertence. Então, se ele é um juiz do estado do Amazonas e praticar um crime, ele vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? Se ele for juiz do Rio de Janeiro e praticar um crime, vai ser julgado pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá bom, pessoal? Então, não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá? Que é questão muito boa para a nossa prova, tá bom, pessoal? Jordan, o que acontece, né? Sempre, né, se cumpria literalmente o texto da Constituição, tá? Dizendo que quando se pratica um crime, ele é julgado no Tribunal de Justiça, ele não importava qual crime, com exceção dos crimes da Justiça Eleitoral, tá? Mas o que nós vamos, independentemente do local onde ele praticou, se ele é juiz do Amazonas e pratica o crime no Rio de Janeiro, ele vai ser julgado no Tribunal de Justiça do Amazonas, tá bom? Beleza? O que acontece? Por isso que fala aqui, ó, cabe aos tribunais de justiça julgar juízes estaduais e do Distrito Federal e territórios, bem como os membros do Ministério Público, os crimes comuns e de responsabilidade, ressalvada a competência da Justiça Eleitoral. Então, é o próprio tribunal que ele esteja vinculado. Se ele estiver aposentado, não.
tá? Aposentado não, que é o juiz em atividade, tá bom, pessoal? Não o juiz aposentado, tá bom? Beleza, então não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova. O aposentado não entra nessa conta, tá? Inclusive com o julgamento lá do STF, eles dirão, o aposentado vai ser julgado lá, né, pelo juízo comum, tá bom? Beleza? E não, né, pelo tribunal, tá? Valeu, obrigado, Andréia, obrigado, Jordan, pela participação aí, para mostrar aí, né, que vocês estão atentos, né, e ajudando também a tirar dúvidas dos outros colegas que possam ter essa mesma dúvida, tá bom, pessoal? E aí, a outra autonomia é que a gente chama de autonomia financeira, tá? O tribunal só vai ser independente se ele tiver o dinheiro dele e ele cuidar do dinheiro dele e ele decidir o que vai fazer com o dinheiro dele. É isso, pessoal. É a mesma coisa, né? Quando a gente é bem jovenzinho, né? Chegava lá com os pais e falava, pai, eu estou precisando fazer isso. Sabe o que o pai já dizia lá? Na lata. Você tem dinheiro? Você ganha seu dinheiro? Não, então não faz. É isso, pessoal. Então, o tribunal, para ter autonomia, ele só vai ser autonomia se ele tiver os recursos dele e ele administrar o recurso dele, tá bom? Então, o Poder Executivo vai repassar ao Poder Judiciário os valores que são do Poder Judiciário, tá? Esses valores que são repassados, eles são chamados tecnicamente de duodécimos. Tá aqui, ó, para você matar a questão da prova. Então, como todo imposto que a gente paga vai para o cofre do Poder Executivo, aí depois o Executivo faz a distribuição de acordo com aquilo que está previsto na lei orçamentária, tá bom, pessoal? Não é da cabeça do governador, não. É de acordo com a lei orçamentária, é de acordo com a Constituição, tá? E aí vai ser repassado os valores que cabem ao Poder Judiciário. E aí, quando o Poder Judiciário recebe esse valor, ele decide o que vai fazer. Entendemos agora, pessoal? Beleza? É igual você que recebe o teu salário. Quando você recebe, você decide o que vai fazer do teu salário. A mesma coisa, tá? O Poder Judiciário recebe os duodécimos, ele vai decidir o que ele vai fazer com esse dinheiro, tá bom? Então, o que acontece? Nessa autonomia, tá? O Poder Judiciário, de acordo com as regras da lei, vai fazer o quê? Gerir esse dinheiro da forma mais adequada às suas necessidades, tá bom, pessoal? Então, aí vamos para a técnica pura agora. Qual é a técnica pura? Então, o tribunal vai fazer o quê, pessoal? Elaborar a sua proposta orçamentária. Tá aqui, ó. O tribunal elabora a sua proposta orçamentária, tá certo? O que é isso, pessoal? Bora pensar. Não esqueça que o texto da Constituição, bora pensar junto comigo. Quando você recebe o teu dinheiro, o que você faz? Você pega o teu dinheiro e faz uma lista do que você vai ter que gastar. Eu tenho que gastar tanto com a secretária, tenho que gastar tanto com aluguel, tenho que gastar tanto com o pagamento do carro, tenho que gastar tanto com o pagamento de curso, tenho que gastar tanto com água, com luz, com telefone, com reforma. Você faz a sua lista. O tribunal, quando recebe o dinheiro, numa linguagem bem simples, para você entender, ele também faz a lista dele. Ele vai dizer quanto que vai ser gasto com luz, com água, com telefone, com pagamento de pessoal, com reformas, com aluguel de carro. É a mesma coisa, pessoal. Só que ele não chama de lista, ele chama de proposta orçamentária. É isso, pessoal. Lógico que tem todos os códigos orçamentários, toda uma planilha técnica, mas é uma lista de como ele vai gastar anualmente. Tá certo? Aí, depois que isso está pronto, ele encaminha ao Poder Executivo, para que essa lista, que a gente chama de proposta orçamentária, lá na frente vire uma lei, dizendo como vai ser gasto. E aí, pessoal, sabe qual é a pergunta da prova? Simples a pergunta da prova. Quem encaminha essa lista? Só isso, pessoal. A pergunta é essa. Quem faz o encaminhamento dessa lista? Tá certo? Vamos lá. Aprender fácil, pessoal. Tá aqui, ó. No caso, né, do Poder Judiciário do âmbito da União, olha aqui, ó, quem faz essa lista é o presidente do STF.
ele é o chefe, ele é o cara, ele está no topo, ele que manda. Então, pessoal, ele vai fazer o quê? A lista, a proposta orçamentária daquilo que eles vão gastar durante o ano todo. Luz, água, telefone, reforma, concurso, tá certo? Investimento, tecnologia, tudo que isso vai ser gasto. Encaminha essa proposta o presidente do STF, tá bom? E se for aqui no estado do Amazonas, no âmbito estadual, quem encaminha é o presidente do Tribunal de Justiça, pessoal. Vocês aí, vocês são 30 que estão assistindo a aula agora. É mais ou menos o número de desembargadores do estado do Amazonas, tá? Então vamos lá imaginar um número hipotético que vocês todos fossem desembargadores do estado do Amazonas. Vocês fazem parte do Tribunal de Justiça do estado do Amazonas. E aí, o Jordan é o presidente do tribunal, que vocês escolheram o Jordan para ser o presidente do tribunal, tá certo, pessoal? E aí, o Jordan é que vai fazer a proposta orçamentária, dizer o que vai ser gasto no próximo ano, né, referente à luz, água, telefone, reforma, investimento, aumento, novas criações de varas, ele que vai fazer e ele vai fazer o devido encaminhamento, tá bom, pessoal? Então, a questão é fácil aqui. Se for no âmbito da União, quem encaminha? Presidente do STF. Se for no âmbito do Estado, o presidente do Tribunal de Justiça. Tá bom, pessoal? Beleza. E aí eles vão encaminhar essa lista. Aqui, ó. Então, isso aqui, pessoal, tudo garante a autonomia administrativa e financeira, tá certo? Do tribunal, tá? Então, através dessas regras. Tá aqui, ó. Aí vamos para... Agora sim vai para... Vocês já entenderam. Agora, bora para a Constituição. Tá aqui, ó. O tribunal elaborarão a sua proposta orçamentária. Tá aqui, ó. Beleza? Tá? Aí, o encaminhamento. Quem vai fazer o encaminhamento? Tá aqui, ó. Deixa eu mudar aqui essa cor, senão vocês não vão conseguir depois perceber que tem uma cor diferente aqui. Tá? Quem faz o encaminhamento? Aqui, ó. Encaminhamento da proposta. Tá certo? Quem faz? Se for no âmbito da União, lá em cima, presidente do STF. Se for no âmbito do Estado, presidente do Tribunal de Justiça. Tá aqui, ó, pessoal. Não tem como errar essa questão da sua prova, tá certo, pessoal? Então, bora imaginar que o Jordan seja o presidente do Tribunal de Justiça, ele que faz o encaminhamento da proposta orçamentária, tá bom? Professor, aí o Jordan não encaminhou a proposta orçamentária, questão dada de prova, pessoal. Não encaminhou. O que acontece? Se usa a proposta que existia no ano anterior, a proposta vigente, tá? Nenhum tempo, não faz nem tempestade no copo d'água, vai ser usada a proposta do ano anterior, tá bom? A proposta vigente, tá bom? Tranquilão? Professor, quando se define esses gastos, ele tem limite? Tem, pessoal. Dinheiro tem limite. Dinheiro não é ilimitado, tá? Bora supor, tá? Quando você recebe o teu salário final do mês, quando tu faz tua lista, tua proposta orçamentária, tu tem que fazer de acordo com o que tu ganha. Pode fazer a mais? Não, porque senão tu não paga. A mesma coisa o Tribunal de Justiça. Ele vai fazer a proposta, mas de acordo com aquilo que ele tem para gastar, com aquele valor que foi definido que ele vai gastar no outro ano. Se falou que ele vai gastar 100 milhões por ano, a proposta dele só pode ser de 100 milhões. Se ele vai gastar, se falou que no outro ano ele vai ter 500 milhões, a proposta dele vai ter que ser com base nos 500 milhões. Ou seja, então, se ele passar dos limites, o Poder Executivo vai lá e ajusta, faz o reajuste da proposta. Tá bom, pessoal? Faz o ajuste. Pessoal, é só você lembrar do filho de vocês. Vocês vão lá no shopping, tá certo? Você vai lá no shopping, aí você vira para o teu filho, tá? Seu filho quer um presente. Aí tu fala para o teu filho, olha, você só vai gastar 100 reais. Aí teu filho chega lá com um presente de 200. O que você faz? Você vai fazer aquilo ali? Não. Você vai fazer o ajuste necessário, tá certo? E a mesma coisa aqui. Quando o tribunal manda a proposta, se ela estiver fora dos limites, o Poder Executivo vai lá e faz o ajuste. Matou a questão da sua prova. Tá bom, pessoal? Beleza. E por uma questão lógica, parágrafo 5º, só pode gastar aquilo que estiver previsto na lei.
tá? Pessoal, isso aqui é uma regra básica para o gestor público, tá? Um dia vocês vão ser gestores públicos, ou talvez algum daí já seja gestor público, tá? Gestor público, pessoal, só pode gastar o que está previsto na lei. Se a lei fala que eu só posso gastar 100 mil de aluguel, eu só posso gastar 100 mil de aluguel. Não posso gastar 100 mil em um, tá certo, pessoal? Se a lei fala que eu posso gastar 200 mil com aluguel de carro, eu só posso gastar 200 mil com aluguel de carro. É isso, pessoal. Então, eu só posso gastar aquilo que estiver autorizado na lei. Fora disso, eu não posso gastar um centavo. Pronto, pessoal. Matou a questão da prova. Tá certo? A questão da prova é exatamente isso, pessoal. Tá? Quando fala ali da autonomia administrativa, autonomia financeira. Vocês me ouviram agora, depois vocês vão ler o texto com calma. Não é para memorizar, para entendendo isso aí que eu falei para vocês. Você mata a sua questão, seja do concurso, seja do OAB, que é isso que cai lá na sua prova, pessoal. Tá certo? Beleza, tranquilão. Matamos aqui a questão da nossa prova. E aqui é o texto, né, do artigo 93, que vai falar agora da promoção dos juízes. Como tem a promoção? Você entrou numa carreira de juiz, né? Beleza? E ele quer saber como você vai ser promovido. Questão de prova, pessoal, tá? O juiz é promovido por antiguidade e merecimento, tá? Ele é promovido por antiguidade e merecimento, tá bom? Abrir uma vaga por antiguidade, a próxima vaga vai ser merecimento. Abriu a vaga de merecimento, a próxima vai ser antiguidade. Não tem jeito, é de forma alternada questão da sua prova aqui na sua prova. Professor, você gosta muito de trabalhar o texto. Sim, pessoal. Porque pessoal, põe uma coisa na cabeça de vocês. Nada do que cai na prova vem da NASA. Tudo é tirado da Constituição e é tirado das leis. É isso, pessoal. Não tem jeito. Se eu consigo entender essa estrutura, eu mato a questão da prova. Aí eu pego essa estrutura e completo com o julgamento do STF, que é uma jurisprudência que cai às vezes na prova. Às vezes aparece uma doutrina diferente, a gente vai lá e acrescenta com a doutrina. É assim que a gente trabalha. E você mata toda a prova, você gabarita a prova desse jeito, tá bom, pessoal? Às vezes lá o cara cria N doutrinas, N teorias, e a prova não trabalha dessa forma, ó. Tá certo, pessoal? Beleza? Ah, professor, aqui a prova trabalha só o texto dele. Não, pessoal. A prova trabalha o entendimento da Constituição e das leis. É isso. E aí, se você sabe isso, pessoal, já era. Você gabarita a tua prova. Tá bom? Beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Promoção por antiguidade. O nome já diz tudo. O que significa? Vai ser promovido mais antigo. Morreu um juiz. Abriu uma vaga, pessoal. Morreu um juiz em Manaus, abriu uma vaga em Manaus. Como vai ser preenchida essa vaga? Por promoção, que pode ser antiguidade ou merecimento. Vamos imaginar que essa vaga era para ser promovida por antiguidade, tá? E aí, o que acontece? Quem vai entrar, pessoal? O mais antigo. Você vai lá no setor pessoal, tá? A equipe técnica vai separar lá os juízes mais antigos. Esse aqui tem 21 anos de carreira, esse tem 20 anos e meio, esse só tem 20, tá certo? E aí vai ter a lista, e aí vai para o tribunal, tá certo? E aí a regra é que se promova o mais antigo. Essa que é a regra, pessoal. Vou pegar o mais antigo e vou aprovar. A Alda é juíza há 22 anos, e aí ela é mais antiga do tribunal, então ela vai ser promovida. Qual a questão da prova? Caveira da vitória aqui, pessoal. A caveira está bem aqui, ó. Vou meter o olho da caveira. Aqui o olho da caveira para vocês. Está aqui, né? Para você não errar a sua questão da sua prova, tá certo? Beleza? Tranquilão? O olho da caveira da vitória está bem aqui, ó. Tá certo? A pergunta da prova é, tá? Pronto, agora tá certa a caveira. Tá bom? Beleza? Qual a pergunta da prova, pessoal? O juiz mais antigo pode não ser promovido? Pode, pessoal. Por 2/3, pelo voto de 2/3, o tribunal pode decidir rejeitar o mais antigo. Tá certo, pessoal? Lógico, vai ter contraditório, vai ter ampla defesa, mas por 2/3 ele pode ser rejeitado. Essa que é a caveira da vitória, pessoal, tá? Ninguém vai te perguntar se o mais antigo vai ser promovido, pessoal. Ele vai te perguntar se o mais antigo pode ser rejeitado, tá? E ele pode ser rejeitado pelo voto de 2/3 dos membros do tribunal, tá bom? Beleza, aí chama-se o próximo, tá? Beleza? A outra promoção por merecimento.
Promoção por merecimento. Vamos lá saber como é essa promoção por merecimento, os critérios que caem na prova, tá? Primeiro, tá? Eu tenho que ter critérios objetivos nessa promoção. O que é critério objetivo? Tá? Não importa o nome da pessoa, tá? Tudo é feito por números. Como assim? Vocês todos são juízes. Juiz que tem tantas sentenças, cada sentença vai valer tantos pontos. As audiências, cada audiência vai valer tantos pontos. Tá certo, pessoal? As conciliações vão valer tantos pontos. É isso. E aí, quem tiver mais pontos, ganha. Tá certo? Vai entrando aí na vaga. Tá certo, pessoal? É isso. É isso que é uma promoção por merecimento, tá? Só que aí, todos vocês passaram no concurso para juiz. Alguns passaram em 2001, outros passaram em 2004, outros passaram em 2010, outros passaram em 2015, outros passaram ano passado, em 2020. E aí, professor, promoção por merecimento, todo mundo vai na onda? Não, pessoal, não pode. Merecimento significa o quê? Tempo de carreira, tempo de trabalho, dedicação, isso que é merecimento. Então, não é todo mundo que passa. Você passou no concurso para juiz ano passado, abriu uma vaga por merecimento. Tu já vai entrar? Não, pessoal, não pode. Tá certo? Você não vai entrar na janelinha ainda, tá certo? Então, nessa promoção por merecimento, questão da prova, só participa da promoção 1/5 dos mais antigos. Pessoal, isso aqui cai direto na prova, pessoal, tá? Então, de todos esses juízes, eu pego ali 1/5 dos mais antigos para participar da promoção por merecimento. Ah, professor, passei no concurso para juiz ano passado, eu não vou participar dessa... Não, pessoal, você não vai andar na janelinha ainda. Vai ter que ralar um pouquinho, vai ter que ir para o interior, vai ter que despachar, tá certo? Vai ter que pegar barco, indo lá para Japurá, tá certo? Para poder participar dessa promoção, tá bom, pessoal? Beleza? Além disso, você tem que estar 2 anos na entrância. Tu chegou ontem lá em Tapauá. Já que você é promovido hoje, pessoal, não pode. Tá certo, pessoal? Tem que passar ali 2 anos na entrância no mínimo. Pessoal, isso cai direto na prova, pessoal. Essas perguntas são clássicas da nossa prova, tá bom, pessoal? E aí, fez a lista de promoção, tá? Lógico que alguém da lista vai ser promovido. Mas, outra questão fácil... Aqui, pessoal, essa aqui é a questão fácil da prova. Tá? Aqui é a questão fácil. Se cair isso aqui, você não pode nem sonhar em errar. Se vocês errarem essa parte aqui, é pesadelo. Você perdeu sua vaga. Tá certo, pessoal? Beleza? Se o cara aparecer na lista 3 vezes consecutiva, ele vai ser promovido. Se ele aparecer na lista 5 vezes alternada, ele vai ser promovido, tá? Mas aqui a questão que vocês forem fazer, a questão da prova é fácil. O que eles mais cobram hoje numa prova melhorada, esses critérios que estão aqui em cima, tá? Beleza? Tá? Tá certo? Beleza? Então, esses critérios aqui que estão aqui em cima, que eu acabei de marcar, que é o mais difícil, que eles cobram lá na sua prova. Tá bom, pessoal? Agora, 3 vezes consecutiva, vai ser promovido. Apareceu na lista 5 vezes alternada, vai ser promovido. Questão dada de prova, se isso aparecer, você não pode nem sonhar em errar. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Ok. E aí você já vai matando as questões da nossa prova. Tá bom, pessoal? Então, você tem aqui as questões por como se dá a promoção do juiz, tá? Então, matamos aqui mais uma questão, né, da nossa prova. Vamos lá. Professor, tem mais regras sobre os juízes? Tem. Tá aqui, ó. Aqui, ó, a lei, né, o artigo da Constituição, tá? Beleza, vamos lá. Aí o cara, para ser promovido, tem que frequentar cursos oficiais. Olha aqui, ó, pessoal. Tem que sentar na sala de aula lá dos cursos do tribunal para ele ser promovido, tá bom? Tranquilão? Vamos lá. E aí, professor, o juiz que deixou processo parado, o juiz que deixar processo parado não é promovido. Tá aqui, ó, questão de prova. Sempre aparece, tá aqui, ó, questão simples de prova. O juiz não será promovido, tá? Que injustificadamente retiver autos em seu poder além do prazo legal. Tá aqui, ó. É o maior medo do juiz, é esse aqui, ó. Beleza? Ele ser acusado de estar com um processo parado fora do prazo legal. Mas isso aqui de forma injustificada, tá certo, pessoal? Beleza? Tá certo? Então, e aí, o que acontece? Se isso acontecer, ele não será promovido, tá bom, pessoal? Ele não será
promovido, tá? Beleza? E lembra que eu falei para vocês, pessoal, o juiz, para ser promovido, tem que participar de cursos, senão ele não é promovido, ó. Etapa obrigatória, né, do vitaliciamento também é participar de curso. Tá aqui, ó. Pronto, pessoal. Matamos aqui mais um detalhe da nossa prova, que sempre aparece ali, lá na nossa prova, tá? Pronto, pessoal, já sei isso. Bora ver outra questão da nossa prova. Professor, passei. Professor, aqui a gente vê a regra direto na... Pessoal, quando a gente ensina, tem regra que não tem jeito, é igual nadar. Para nadar, o cara, para você aprender a nadar, o que o cara faz? Joga dentro do rio. E aí você tem que aprender, certo? Nadar, não tem jeito. Aqui, pessoal, em concurso, em prova, às vezes é a mesma coisa. Tem coisas que não adianta o cara ficar enfeitando, tá? Ele tem que cair de cabeça no texto, que é o que vai cair na prova, tá certo, pessoal? Então tá aqui, ó. O juiz titular vai residir na comarca, tá certo? Aqui, ó. O juiz titular é obrigatório que ele more lá na comarca. Tá aqui, pessoal. Então vocês passaram no concurso para juiz, né? Vocês ingressaram na carreira como juiz substituto, lembra? Que você ingressa na carreira como juiz substituto, tá certo? E aí, o que acontece, tá? Então, você entra na carreira como juiz substituto, tá? E aí, um dia você vai sendo você vai sendo promovido, e você vai chegar a juiz titular. No dia que tu fores juiz titular, você vai ter que morar na comarca. Se você é juiz titular de Tapauá, você tem que morar em Tapauá. Se você é juiz titular de Itamaraty, você vai ter que morar em Itamaraty. Tá? Vocês conhecem esses locais? Me diga aí se alguém conhece. Né? Eurunepé, Envira. Ninguém conhece? Não acredito nisso, né? Tá certo? Ninguém. Eurunepé, Envira, Itamaraty. Não. Tá? Tonantins. Tonantins. Tá certo? Tonantins. Curitiba ainda tá bom, que tá pertinho. Tá certo? Curitiba tá legal, que você pega um ônibus, vai até Itacoatiara e depois mais 1 hora, né, até de lanche até Curitiba, 1h30, se não me engano, de lanche até Curitiba, tá pertinho, né? Bom é assim, Envira, Tapauá, tá certo? Tonantins, tá bom, pessoal? Beleza? E aí vocês vão passar no concurso para juiz, vão entrar como juiz substituto, aí depois vão se tornar na promoção juízes titulares, e aí vocês vão ter que residir na respectiva comarca, vai ter que montar uma casinha lá, você vai ter que morar lá, tá certo? Nessas comarcas, né? Lógico que o tribunal pode autorizar que você não more lá, tá? Mas vai ter que ter uma autorização do tribunal, tá? Eu me lembro que teve um presidente de tribunal que assumiu, não posso falar o nome, mas já tem um tempinho já. Ele não deu autorização, enquanto ele foi presidente, não deu autorização para ninguém morar em Manaus. Todos os juízes tiveram que morar lá nas suas respectivas comarcas, tá bom? Tranquilão, pessoal? Tá aqui a questão da nossa prova, tá certo, pessoal? E aí, matando as questões da prova ainda, né? Remoção, né, do juízes, disponibilidade. Lembra que a gente falou? Para ele ser afastado, tem que ser pelo voto da maioria absoluta. Tá bem aqui, ó. Tá certo? Então, você já mata aqui outro detalhe da sua prova, tá bom, pessoal? Tranquilão? Vamos continuar, tá? E aquilo que é um clássico de prova, também, tá? Que a gente tem que cair na... Não adianta, pessoal, vou ler uma doutrina, 10 páginas, o cara me explicar esse inciso, pessoal, é perder tempo. Não posso, a gente tem que ir direto no artigo, tá aqui, ó. Os julgamentos são públicos, tá aqui, ó. Os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário são públicos, tá? Aquilo que vocês aprendem lá na doutrina, que vocês estão estudando processo, né? Princípio da publicidade. Está aqui, pessoal, é a Constituição, no inciso 9, artigo 93, que fala: os julgamentos são públicos, as pessoas podem ter acesso aos julgamentos, as pessoas podem ver o julgamento. A gente vê todo dia na TV, pela internet, o julgamento lá no STF, porque os julgamentos são públicos, pessoal, tá bom? E o juiz tem que fundamentar suas decisões, tá certo, pessoal? Beleza, tá certo? Só que, em casos excepcionais, a lei pode limitar essa publicidade.
Ou seja, em casos excepcionais, a lei vai dizer, opa, só as partes podem ter acesso, só os advogados podem ter acesso. Tá bom, pessoal? Beleza? Em razão da proteção da intimidade. Por exemplo, crime sexual. Vocês já estudaram comigo crimes sexuais, tá? Crime sexual, pessoal, está ligado à intimidade da pessoa. Então, o julgamento desse não vai ser público. Só vai ter ali os juízes, as partes, né? E os advogados que vão ter acesso, ninguém mais. Tá bom, pessoal? Beleza, então não vamos esquecer disso nunca lá na nossa prova, tá bom, pessoal? Beleza? E outra questãozinha que cai na prova é a decisão. Isso aqui, pessoal, caveirinha da vitória. Muita gente passa batido, não lê isso aqui. Ali em cima eu falei dos julgamentos judiciais. Aqui ele está falando dos julgamentos administrativos lá no tribunal. Mesmo as decisões administrativas do tribunal, mesmo as decisões administrativas, está aqui, ó, mesmo decisões administrativas, tá, serão públicas também, tá? E tomado por maioria absoluta. Tá aqui, ó, questãozinha boa de prova, simples de prova. Vários alunos perdem essa questão da prova. Sabe por quê, pessoal? Sabe por quê? Como eu falo para vocês, o professor lá do talk show, né, do teatro, não quer pegar a merda da Constituição, merda no bom sentido, assim, tá certo? Não que a Constituição é uma merda, a Constituição é a nossa lei maior, tá certo? A nossa lei máxima do país, mas eu estou falando assim, no sentido da didática de certos professores. Não quer pegar a merda da Constituição e abrir e mostrar o texto para o aluno, porque acha que isso não é legal, porque isso não dá visibilidade, isso não dá like, isso não dá curtida. E aí o aluno se ferra na prova porque o cara não teve coragem de fazer isso. O cara só quer ganhar dinheiro, tá? Mas comigo, né, vocês sabem que é diferente. Eu mostro mesmo para vocês mesmo que a gente ganha. Isso realmente demore mais tempo, mas a gente precisa disso para passar, tá bom? Então, pessoal, se na sua prova falar de decisão administrativa lá no tribunal, elas também são públicas, pessoal, tá? Elas também são públicas. Assim como os julgamentos judiciais são públicos, as decisões administrativas também são públicas, tá bom, pessoal? Beleza? Então tá aqui, ó. Ó, decisão administrativa, questão de prova, são, ó, o esqueminha, públicas, tá? E por voto da maioria dos membros do tribunal. Quer ver só como isso é verdade que eu tô falando? Vamos ser bem sinceros agora, tá? Me diga vocês, tá? Quem já ouviu falar que o julgamento é público? Aqui. Todos vocês. Vocês são estudantes de direito, tá? Estão estudando para concurso público. Tudo isso vocês vão falar, estudam processo. Vocês já ouviram falar que o julgamento é público, não é verdade? Beleza? Todos vocês já ouviram falar, tá certo? Beleza? Agora vamos lá. Quem de vocês já viu que a decisão administrativa também tem que ser pública e por voto da maioria? Tá? Me diz aí um que já viu isso aqui, tá certo? Não dá, porque o professor não quer abrir a Constituição e mostrar para o aluno, porque acha que isso não é legal, tá certo, pessoal? Só que não é legal, mas o aluno se ferra lá na frente, porque se vocês perderem um ponto da prova, vocês estão fora, tá certo? Beleza? Tranquilão? Então já vamos lá, já matando a questão da prova, você já matou aqui mais outra questão que pode cair na prova, tá bom? Órgão especial. O que é o órgão especial, tá? Vamos lá, pessoal, vou tentar desenhar aqui, tá? Às vezes, você tem um tribunal que é muito grande, tá? Às vezes, você tem um tribunal... Quando eu digo grande, é sendo o número de desembargadores, tá? Às vezes, o tribunal é muito grande. O que acontece, tá? Vamos supor São Paulo, que o tribunal tem uns 300 desembargadores. Aqui no Amazonas, não, tem 30 e poucos, eu acho 42. É um número pequeno. Roraima, parece que tem 9, tá? Agora, pensa São Paulo, Rio de Janeiro, que tem... O tribunal tem 300 desembargadores. Ou seja, tá aqui, ó, um tribunal, né, com muita gente, enorme, tá certo? Aqui, ó, T de tribunal, certo? Então, para facilitar o trabalho, dentro do tribunal, tá? A Constituição autorizou ser criado o tal órgão especial. É isso aqui, pessoal, tá? Dentro do tribunal, tá? A Constituição vai lá e autoriza a criação do órgão especial, tá? Então, falei para vocês que é um tribunal muito grande. O que é isso? Agora, tecnicamente, a prova. O que é um tribunal grande? Um tribunal com mais de 25 membros. A questão da prova está bem aqui, ó. Mais de 25 membros. Tipo lá, São Paulo e Rio de Janeiro tem 300 desembargadores. Então, tem mais de 25... Eu falei 35, pessoal?
Tá? Se eu falei 35 membros, desculpa, é 25 membros, tá? É o sono também que começa a bater forte essa hora. Vocês são guerreiros, pessoal. Vocês que assistem a aula até essa hora, sem brincadeira, eu tenho que dar a mão à palmatória, tá certo? Porque é uma loucura que eu invento e vocês acompanham, tá certo? Beleza? Mas vocês vão passar por causa disso, tá bom? Tranquilão? Então, pessoal, o que acontece? Tá? Então, o tribunal grande é o tribunal que tem mais de 25 membros, tá? E aí, esse tribunal que tem mais de 25 membros pode criar o tal do órgão especial, tá certo, pessoal? Beleza? Pode criar o tal do órgão especial, tá? Dentro do órgão especial, tem que ter no mínimo 11 desembargadores e no máximo 25. Olha só, pessoal, para criar, precisa ter mais de 25 membros. Dentro, que vai trabalhar lá dentro do órgão especial, no mínimo 11 e no máximo 25. Tá bom, pessoal? Beleza, tá certo? Então, vamos lá pensar, né? Vamos imaginar que essa turma aqui fosse um tribunal de justiça, né? Vocês são 70 e... Deixa eu ver quantos vocês são, dessa nossa turma aqui. Vocês são 79. Ou seja, vocês são 79 desembargadores, ou seja, um tribunal grande. Então, tem mais de 25 membros, tá? Então, a gente poderia criar o órgão especial. Lá dentro do órgão especial vai ter que ter o quê? No mínimo 11 e no máximo 25 pessoas, tá bom? E aí, qual vai ser a função? Esse órgão especial que a gente criou, pessoal, foi para poder tomar decisões. Eles podem tomar tanto decisões judiciais dentro de processo, quanto decisões administrativas. Sabe como cai na prova, pessoal? O órgão especial só tem função administrativa. Tá errado. O órgão judicial, o órgão especial só tem função judicial. Tá errado, pessoal. Ele tem tanto função judicial quanto função administrativa. Matou a questão da prova. Tá certo, pessoal? Beleza? E aí, a outra pergunta da prova é como são feitas as escolhas. Como eu vou escolher as pessoas que vão atuar nesse órgão especial, tá bom, pessoal? Como eu vou fazer a escolha dessas pessoas, tá? Pessoal, como é a escolha, tá? A escolha é assim, ó, metade, né, com mais antigos e a outra metade por eleição. Vocês não podem errar essa questão da prova, hein, pessoal? Metade, né, com os mais antigos, tá certo? Aqui, ó, metade... Que troço que aconteceu aqui? Apagou aqui. Deixa eu voltar. Então, esse órgão especial, metade dele... Aqui, ó. Metade dele... Aqui, ó. Aqui, ó. Metade dele vai ser preenchida com os desembargadores mais antigos, tá certo? E a outra metade, tá? A outra metade, tá certo? A outra metade vai ser escolhida por meio de... eu acho que eu não consegui marcar aqui, deixa eu marcar aqui direitinho. A outra metade por meio de eleição, tá? Não pode esquecer. Que troço é esse agora, que não quer mais ficar certo? A outra metade... Agora, a essa hora da noite, esse marcador não quer marcar. Olha lá. Lá. Então, a metade... Rapaz, está de bagunça com a nossa cara. Vai ficar sem marcar, tá bom? Beleza? Então, vamos lá, pessoal, para você não esquecer mais, tá? Então, metade com os mais antigos e metade por... Pessoal, isso cai direto na prova. Vocês vão receber a apostila, tá certo? E outra coisa, vocês têm aí um compromisso. Poder Legislativo, o vídeo de sexta-feira, tá certo? Só para a gente tirar dúvida na semana que vem. Poder Executivo já foi ontem. E agora Poder Judiciário hoje, ou seja, matou a estrutura de poderes. É matéria, só essas três, pessoal, é matéria pra caramba, tá? Então, já se preparem para tratar só de exercício dessas três matérias, tá bom, pessoal? Beleza dos poderes, tá? Já se preparem para exercícios sobre organização administrativa, tá bom? Beleza? Não, mas vocês têm só o que está sendo marcado, tá? Do jeito que a gente está mandando as sequências,
faz o trabalho de só revisar naquela mesma sequência, tá, pessoal? Que é das matérias que mais cobram para que menos cobram que eu vou ministrar para vocês, tá bom? Só que essas iniciais não tem jeito. Esses primeiros 2 meses é o que mais cobra, tá bom? Não tem jeito. Então, como vocês já viram a aula, tá certo? É só pegar lá a apostila, pessoal. A aula gasta 2 horas. O que nós estamos vendo em 2 horas, vocês matam com a apostila, depois de ter assistido a aula, em 15 minutos. Tá? Então, vocês ficam revisando lá. Pega lá a apostila de poder legislativo, olha toda e marca. Ela já está toda marcada, na verdade, né? Vocês vão marcando lá. A de poder executivo já está marcada. A de poder judiciário agora também marcada, né? Aí, na outra semana, revisa de novo ela, tá certo? Pega ela de novo, dá uma olhada nos principais pontos, que aí vocês vão ver, pessoal, que vocês vão começar a ter uma dinâmica que pode vir a questão de qualquer jeito e vocês não erram mais, tá bom? Então, metade, né, preenchido pelos mais antigos, a outra metade preenchida por eleição, tá bom, pessoal? Questão boa de prova, tá aqui, ó. Não pode ter férias coletivas. Todo mundo fala assim, não pode ter férias coletivas no Poder Judiciário. Cuidado, pessoal, cuidado. Não pode ter férias coletivas, tá certo? Não pode ter férias coletivas, tá? Aqui, pessoal, no primeiro e no segundo grau. Não pode ter férias coletivas no primeiro e no segundo grau. O que isso significa? Tá? O que isso significa? Que nos tribunais superiores pode ter férias coletivas. Então, pode ter férias coletivas no STF, no STJ, no TST, no STM, só não pode ter férias coletivas só no primeiro e no segundo grau. Primeiro grau aqui, os juízes daqui das varas. Segundo grau aqui no Tribunal de Justiça do Amazonas. Aqui não pode ter férias coletivas, tá? Mas nos tribunais superiores, pessoal, tá aqui a dica da prova. Pode ter tranquilamente as férias coletivas, tá bom, pessoal? Beleza, então você já mata aqui mais outro detalhamento aqui da sua prova. Número de juízes. O que é levado em conta para fixar o número de juízes, tá? O que nós vamos levar em conta para a fixação do número de juízes, tá, pessoal? Tá aqui, ó. Realmente esse negócio deu um pane meu. Vou trocar aqui, a gente não vai mais usá-lo, tá bom? Tá? Então, pessoal, o que leva-se em conta para dizer quantos juízes vão ter em Manaus, em Itacoatiara, Manacapuru, é a população e demanda judicial. Questão que já caiu em prova e vários alunos perderam, pessoal, tá certo? Porque simples aqui não viram a Constituição. E aí pensa, né, que vai pegar a questão, né, que só tem doutrina e termina perdendo um montão de questão que é texto da Constituição, tá bom, pessoal? Isso não vai acontecer com vocês. Quando houver necessidade da doutrina, eu vou mostrar para vocês a doutrina. Quando tiver necessidade de jurisprudência, mostrarei para vocês a jurisprudência. E se tiver necessidade de texto, eu vou mostrar o texto, não tem jeito, tá bom, pessoal? E aqui é um que tem necessidade de texto, tá? Beleza? Então, pessoal, o que acontece aqui, ó? Tá? Então, a quantidade de juízes, tá? Ele é fixado, tá certo? Pela demanda judicial e população, tá? Demanda judicial e população, tá bom? E distribuição dos processos será imediata. O que é isso, pessoal? Tá? Antigamente, como funcionava? Ia distribuir um processo. O processo ficava parado lá no protocolo. Pessoal, hoje isso não existe mais. Emenda Constitucional 45, acabou com essa farra. O que diz a Emenda Constitucional 45? Distribuição do processo é imediata. Quando tu protocola o processo no fórum, já tem o número do processo e para qual juiz vai cair esse processo. Tá bom, pessoal? Por isso que se diz a Constituição que, tá? A distribuição dos processos é o quê, pessoal? Imediata, tá? A distribuição dos processos é imediata, tá bom, pessoal? Protocolou, entrou no protocolo, tu já sabe para qual juiz foi o processo, tá bom, pessoal? Beleza, tá? Então, já outro detalhamento aqui da nossa prova, né? Que a gente mata e fechamos aqui a nossa aula de hoje com o quinto constitucional. O que é o quinto constitucional, pessoal? Nós temos lá os tribunais, não temos? Qual o tribunal que me interessa para a prova? O Tribunal de Justiça, tá aqui, ó, que esse que fica aqui no Amazonas, e o Tribunal Regional Federal, tá? O
que acontece? Ela tem as vagas para desembargadores, mas a Constituição fala o quê, pessoal? 1/5 dessas vagas, tá, serão preenchidas por quem? Tá aqui, ó, por advogados. Tá aqui, ó, 1/5 das vagas vão ser preenchidas por advogados e membros do Ministério Público. Tá aqui, ó, pessoal. Já de cara você já lembra disso, tá? Eu tenho o Tribunal de Justiça do Amazonas, tá? 1/5 dessas vagas, quem vai preencher? Tá aqui, ó. Não esquece disso jamais na sua prova. Quem preenche essas vagas, tá? São quem preenche? Advogados e membros do Ministério Público, tá bom, pessoal? Qual tribunal? Tem que lembrar disso na prova. É Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. Não é qualquer tribunal, pessoal, tá? O 5º Constitucional está falando do Tribunal de Justiça. Tá aqui, ó. Vou até desenhar para vocês não se perderem. E está falando do Tribunal Regional Federal. Tá aqui, ó. O 5º Constitucional está falando desses carinha aqui, ó, tá? Tribunal de Justiça e Tribunal Regional Federal. 1/5 dessas vagas serão ocupadas por quem? Tá? Tá aqui, ó, advogados e membros do Ministério Público. Então, se o tribunal tem 10 vagas, aí vai para a matemática. 1/5 de 10, 2 vagas. Então, vai ser uma vaga para advogado e uma vaga para o membro do Ministério Público. Tá bom, pessoal? Beleza. Então, isso que é o 5º Constitucional. Requisitos. O advogado tem que ter 10 anos de carreira, reputação ilibada e notório saber jurídico. E o carinha lá do Ministério Público? A Constituição só fala 10 anos de carreira. Pronto, pessoal, matou a questão da sua prova. 1/5 das vagas, tanto dos tribunais de justiça quanto dos tribunais regionais federais, tá certo? Elas são, tá certo, preenchidas, tá certo, por advogados e membros do Ministério Público, tá certo? O advogado tem que ter 10 anos de carreira, reputação ilibada e notório saber jurídico. O membro do Ministério Público só fala a Constituição dos 10 anos de carreira, tá? Pronto. Procedimento, pessoal. Como eu vou escolher? Morreu um desembargador que era da vaga de advogados. Aí, a OAB vai fazer uma lista sextupla, tá certo? Manda para o tribunal. Ao tribunal dessa lista sextupla faz uma lista tríplice. Aí o tribunal... Pessoal, que está bem didático para você não errar na prova. O tribunal pega essa lista tríplice e manda para o chefe do executivo e o chefe do executivo escolhe um nome que vai ser o novo desembargador. Tá bom, pessoal? Beleza? O desembargador que morreu, se aposentou, era da vaga do Ministério Público. O Ministério Público vai lá e faz a lista sextupla. Manda para o tribunal. O tribunal vai lá e monta a lista tríplice. Aí o tribunal pega essa lista tríplice e manda para o chefe do Poder Executivo. Aí o chefe do Poder Executivo vai lá e escolhe um nome. E esse vai ser o novo desembargador. Pronto, pessoal. Coloquei aí na apostila de forma bem didática para você olhar o passo a passo como funciona e você não erra nunca mais a sua questão da prova. Tá bom, pessoal? Beleza? Tranquilão? Então, matamos essa parte da nossa prova. Eu sei que vocês já estão cansados, né? Já vai passando aí de meia-noite. Já passou de meia-noite, tá certo, né? Então, hoje já são 1º de dezembro, né? Iniciamos dezembro, mês do Natal, mês do Ano Novo, tá certo? Mês aí de nossos estudos, mesmo na época das festas, né? Nós vamos ter que manter aí um ritmo de estudo, tá bom? Tá? Façam a revisão de vocês, tá, pessoal? Para que a gente possa ali, né, no período de Natal e Ano Novo, né, ter a nossa pausa ali curta, que Natal e Ano Novo nesse ano vai ser cruel, ele vai cair sábado e domingo, tá? Para a gente ali no sábado e domingo ter a nossa pausa de Natal e Ano Novo, tá? Então façam logo as revisões de vocês, tá? Eu já vou começar a semana que vai entrar, já, né, com várias matérias lá de penal e revisando já a parte de constitucional, tá certo? Que a gente vai precisar fazer logo a revisão dela, tá bom, pessoal? Beleza? Um grande abraço para vocês, tá?
Até o nosso próximo encontro. Não esquece, pessoal da mentoria, que amanhã tem encontro virtual. Tá bom, pessoal da mentoria? Amanhã tem encontro virtual. Tá bom, pessoal? Um grande abraço para vocês, tá?